Amém. Muito bem. Nós estamos dando aquela sequência em 1 Timóteo, capítulo 2, porque nós já trabalhamos dois encontros baseados no capítulo 1. O capítulo 1 deu para a gente trabalhar dois encontros, mas o capítulo 2 nós vamos naturalmente trabalhar só um. E pelo menos a primeira parte do capítulo 2, indo até o versículo 8, mas também com a possibilidade de pegar a segunda parte, que vai do 9 até o 15, esse texto está falando do relacionar-se bem com Deus. Alguns de nós, possivelmente, temos tradições de viés pentecostal, e é interessante como os pentecostais entendem ou acreditam, pelo menos, nessa ideia de relacionar-se bem com Deus. Eu tive o privilégio de circular nas duas vertentes, né, mais tradicional e pentecostal, então eu gosto de respeitar as duas e tentar ver se eu consigo fazer uma simbiose das duas. Mas o fato é que o texto começa com uma frase sobre esse assunto que eu estou dando o tema, relacionar-se bem com Deus, antes de tudo. E é super interessante observar como o destaque da expressão antes de tudo nos remete à ideia do que é prioridade. E a impressão que eu tenho, lendo o texto na perspectiva de Paulo, que está escrevendo, e de Timóteo, que está lendo e tendo que aprender, então a impressão que eu tenho é que a relação com Deus ela é prioritária, a rigor, só que na sua gênese, no seu início, mas tem alguns elementos que aparecem no conjunto de toda a conversa. E o que é percebido aqui são duas coisas muito interessantes, que é o exercício de uma espiritualidade coletiva e o exercício de uma obediência coletiva. A impressão que eu tenho é que o texto está falando dessas duas coisas para um discípulo. O discípulo Timóteo, que também deveria instruir outro. Como ajudar as pessoas que caminham com a gente, num contexto de discipulado, de desenvolver uma espiritualidade coletiva. E dá a impressão no texto que pode ser que existe dois ambientes. Nós poderíamos imaginar dois ambientes. E eu não sei se existem esses dois ambientes, mas esses dois ambientes são relativos, que possivelmente é uma reunião coletiva, porque o assunto aqui está se referindo a um culto público, e de modo que as expressões súplicas, as orações, intercessões, ações de graças, estão tudo no plural. Então, dá a impressão que é um culto público, mas também, quando chega no versículo 8, ele vai falar em todos os lugares, dando a entender que não só em Éfeso, que é onde Timóteo está, mas em todas as igrejas dos tempos primitivos ali, nos primeiros 3 séculos,
que não havia templo, só em 322, com Constantino, é que foi construído o primeiro templo do ponto de vista estrutural. Antes disso, a igreja se reunia nas casas. Então, possivelmente, lá em Éfeso, havia várias casas onde os crentes se reuniam em grupos pequenos. Mas, enfim, se havia uma reunião coletiva em algum espaço, tudo bem, mas havia umas reuniões menores que seria nas casas. Nas casas a gente tem certeza. Então, e a questão do lugar é relativo. Não é o ponto que entra em questão. É totalmente relativo à questão do lugar. O que efetivamente interessa é a relação com Deus, a espiritualidade coletiva. Eu tenho certa dificuldade sobre muitas coisas. E uma delas, eu não entendo esse movimento dos sem igreja, os desigrejados, porque eu venho de uma percepção de que a espiritualidade sempre se constrói no coletivo. Então, eu dependo da igreja, eu dependo da aglomeração, tá? Eu sei que agora é proibida aglomerar, mas a ideia da comunidade, do estar junto. De modo que, quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, e lá no capítulo 3, versículo 16 e 17, nos 2 versículos, pelo menos, aparece 3 vezes a palavra santuário. E o santuário ali, que tem traduções que fala templo, eu pessoalmente não gosto da palavra templo, eu gosto da palavra santuário, ela comunica mais, significa a igreja local, o espaço onde os crentes se juntam para fazer, não interessa, se juntam. A gente é que cria o momento do louvor, o momento não sei do quê, a gente cria uns momentos, assim, organizamos a brincadeira, mas é nós que organizamos, não tem uma regra, graças a Deus. No texto, Paulo diz, então, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, é muito interessante, porque me parece que quando a gente lê essa expressão, quem está sendo beneficiado são as pessoas. Mas, no contexto do discipulado, quem está sendo beneficiado é quem está orando. Porque a oração, mesmo, eu espero não estar falando uma heresia, a oração nem sempre é para Deus. A oração é um exercício da espiritualidade. Então, eu vou falar bobagem, mas eu estou orando não é para Deus responder. Sei lá, pode ser que seja uma grande bobagem, mas é porque é um exercício da minha espiritualidade. E quando eu faço isso coletivo, que é essa ordenança aqui, relacionar-se bem com Deus tem a ver com a espiritualidade coletiva. E a espiritualidade coletiva impõe a nós as súplicas, as ações de graças, as intercessões as súplicas, orações, intercessões e ação de graças. São termos gerais, né? Aqui não tem muito significado nesses termos. O que interessa é que esses são tópicos do exercício de uma espiritualidade coletiva. Eu, honestamente, eu sei que vocês talvez são muito como
disse a Ineida, né? São muito, assim, às vezes tradicionais, não vai gostar, mas deixa eu colocar algumas coisas para vocês sobre essa questão da espiritualidade coletiva. Eu aprendi a orar com o meu discipulador. Eu aprendi a orar. Eu sei que ele pode discordar disso, mas eu aprendi a orar com David, da maneira mais horrorosa que vocês podem imaginar. Mas ele me ensinou o conceito de oração e do que significa orar. Gente, eu tenho um trauma até hoje. Quando ele me levava para a represa do Guarapiranga, ali perto do Interlagos, olha, 10 horas da noite, ficar de peito para cima, olhando para o céu, contemplando. Gente, mas ali eu estava aprendendo um princípio da oração. Quando ele ia na minha casa, que a gente orava um após o outro, e aí eu estou pensando aqui no coletivo, eu e ele, ou com outras pessoas, eu aprendi. Demorei, mas eu aprendi o conceito da oração. Então, esse é o primeiro tópico. Outra coisa que eu queria colocar para vocês, de uma maneira muito clara, e espero que vocês não se escandalizem, é que às vezes eu vou na igreja e eu fico observando as pessoas. Eu fico observando as pessoas, como é que elas cantam, como é que elas oram, dá vontade de rir. Eu acho algumas coisas assim, tipo meio babaca, mas é eu que acho. Mas aquele coração singelo, daquele jeito que está dizendo as coisas, aquilo me põe no chão, me faz enxergar a beleza da graça, a atração que as pessoas têm para o Jesus. Quando eu vou na minha igreja, eu fico olhando, às vezes, 9 horas da manhã, o Wesley sabe, aqui é frio em Curitiba, e a igreja cheia. Eu digo, o que esse pessoal está fazendo aqui? Eu só vim porque eu sou pastor. Mas esse pessoal está aqui. Quem trouxe eles? Quem obrigou eles a sair de casa? Ninguém. É uma atração pela pessoa de Jesus. Isso, para mim, é muito forte. Eu me edifico na igreja não com a pregação, não com aquele louvor, que às vezes é ridículo, mas, enfim, não é a música feia, doida, eu nem canto. Mas é esses detalhes, esse coletivo, eu sou muito de observar. E é tão terrível, e eu estou confessando o quanto é terrível, que eu fico ouvindo as orações das pessoas. Olha que coisa horrorosa, né, Ivone? Ficar ouvindo a oração da pessoa, e aquilo me edifica. É nesse sentido que eu quero falar da construção de relacionar-se bem com Deus, em primeiro lugar, a espiritualidade coletiva. Nós devemos, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, no mínimo, estar num culto. E que um culto que tenha louvor, que tenha palavra, mas que deveria ter algumas brincadeirinhas. Todo culto tinha que ter um Jaziel, né? Tinha que ter. Mas, enfim, como diz o Billy Graham, dizia o Billy Graham, Deus ama quem faz os outros sorrir. Você entendeu? A minha esposa sempre me corrige, dizendo que eu não posso ficar fazendo brincadeira, tem que levar as coisas a sério. E quando ela está, eu fico mais sério. Quando ela não está, eu bagunço com todo mundo. Essa é a primeira coisa. Eu preciso ajudar os discípulos, Walter, a estar na igreja e nos cultos, nas células, nos grupos pequenos, para essa construção de uma espiritualidade coletiva. O relacionar-se bem com Deus tem a ver com isso. Tem vários detalhes na sequência, mas esse é o ponto 1. O ponto 2 é que esse texto vai nos levar a uma questão de uma obediência coletiva. Olha que coisa interessante. Ora em favor, versículo 2,
dos reis, de todos que exercem autoridade. Eu acho isso fantástico. Talvez seja fácil de orar pelo Bolsonaro agora, porque eu sou de linha conservadora, né? Eu queria ver se era fácil orar pela Dilma. Eu acho que o cristão... Eu acabei de dar um curso, que são 4 aulas, hoje foi a segunda, sobre ideologias anticristãs. E o que eu falo é o seguinte: não se paute nessa polaridade de esquerda e direita. Isso é uma enganação. Isso, no mínimo, é simplório. E na pior das hipóteses, é uma armadilha do nós contra ele. Então, isso, ao contrário, nós precisamos, como diz aqui, orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Mas eu não estou orando, Jaziel, para o benefício dele, eu estou orando para o meu benefício. Novamente, eu estou dizendo que é o discípulo que ganha. Olha que coisa interessante. Por isso que esse texto, quanto ao discipulado, quando efetivamente eu estou orando pelos reis e pelos que exercem autoridade, vem então uma vírgula e uma expressão que diz: para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, olha que coisa interessante. O que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, é a nossa vida mansa, tranquila e com piedade e respeito. Não é necessariamente a oração que... Ou pode ser 2 coisas, mas a minha leitura, talvez um tanto quanto equivocada, pode ser, é que, efetivamente, o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, é a minha vida mansa, tranquila e com toda a piedade e respeito. Ou seja, eu oro pelos reis e pelas autoridades para o meu benefício. Essa é a sacada do discípulo. Egoísta? Pode ser. Mas essa é a orientação, inclusive, que o apóstolo Pedro deu para os seus leitores, quando escreveu no capítulo 2, e versículo 13 da primeira carta, ele diz: por causa do Senhor, obedeça o rei, o imperador e etc. E lá diz assim: mesmo que ele seja ruim, mas é por causa do Senhor. Então, que o rei, o imperador, não fique com gaiatice, achando que eu estou obedecendo ele. Eu não estou obedecendo ele, eu estou obedecendo ao Senhor, obedecendo o rei. Então, o rei fica muito gaiato, achando que eu estou adorando ele. Não é nada, é um idiota. Na verdade, não é isso. Então, eu nunca fui na rua, numa passeata, fora Temer, fora Dilma, fora Fernando Henrique. Não tem espaço para nós. Não faz parte de uma cosmovisão cristã, de alguém que de fato é um discípulo de Jesus e quer relacionar-se bem com Deus e desenvolver uma espiritualidade coletiva. Normalmente, nos meus grupos de discipulado, a gente tem conversa muito séria sobre isso. Quando tem algum tema polêmico, a gente conversa seriamente sobre o assunto. E é interessante, olha que coisa interessante, Jaziel,
que depois dessas duas questões que aparecem aí, que é essa espiritualidade coletiva e essa obediência coletiva, diz no versículo 4, depois de usar a palavra Deus, diante de Deus, nosso Salvador, diz assim, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A impressão que tem é que as pessoas são salvas e chegam ao conhecimento da verdade através exatamente desse estado de vida mansa, tranquila, em toda piedade e respeito. Então, eu estou criando espaços de sensatez e de relação com Deus saudável, onde as pessoas possam efetivamente desenvolver essa espiritualidade, essa relação com Deus. E quando ele vai explicar o versículo 5, 6, 7, naturalmente, esses assuntos que estão no 5, 6, 7, está submetido a tudo isso. Faz parte do contexto. Porque ele vai explicar. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as vezes que aparece a palavra porquê no texto, é para explicar o que foi dito anteriormente. Então, explicando o que foi dito anteriormente, o versículo 5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, ou entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo. Aí ele vai explicar que Jesus se deu, tal, etc. Ou seja, Deus e Jesus é o objeto da nossa relação. É isso que ele quer dizer. E que esse Deus e Jesus, que é objeto da nossa relação saudável, que ela é construída através de uma espiritualidade coletiva e de uma obediência coletiva, ela é construída com isso. E eu tenho uma séria dificuldade de que eu construo individualmente a espiritualidade, ou só individualmente, aliás. Muito bem. E para não avançar aqui no nosso tempo, ele chega no versículo 8, que depois vai desembocar no versículo 9, a sequência, e eu não quero entrar no versículo 9, que vocês vão polemizar, e o discipulado não é o espaço da polêmica, mas ele diz assim, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Eu tenho eu trouxe uma nota aí na Bíblia do Discipulado, quem já comprou e quem não comprou está em pecado. Mas eu trouxe uma nota muito legal. Na verdade, eu nem sei se essa nota é minha ou do David, mas uma nota muito esclarecedora, que eu acho que vale a pena quem tem a nota observar. Mas, enfim, essas três expressões vai nos dirigir como povo de Deus no seguinte sentido: nós precisamos de pureza em nós mesmos, por isso que fala assim, levantando mãos santas, aqui fala de pureza em nós mesmos. Aí ele fala sem ira, que é paz uns com os outros, porque a ira está sempre direcionada às pessoas, e a última frase, sem animosidade, na minha tradução. São três expressões que significa com uma fé ativa, sendo proativo na nossa caminhada de cristã. Essa é a ideia. E vale a pena entender
que existe possibilidade que Paulo esteja orientando Timóteo, que ele deseja que todos os homens façam isso, porque quem liderava os pequenos grupos nas casas eram, de modo muito específico, os homens. Naquela cultura, as mulheres não tinham muito espaço nesse sentido. Mas, por falar em mulher, o versículo 9 até o 15 tem eu trago uma nota muito interessante ali, que talvez seja esclarecedora, mas eu prefiro explicar, porque nem todos vocês têm a Bíblia, mas quem tem pode olhar isso com cuidado. Mas eu prefiro explicar esse lance aqui do versículo 9, que está fora do contexto do que eu estou falando, até o versículo 15, com outro texto que está, parece-me que é em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, eu gosto desse texto, e eu lembro que eu escrevi um texto, postei no Facebook, e aí uma filha minha me mandou um recado dizendo que eu era feminista. Estava brincando comigo, dizendo que eu era feminista, quando eu escrevi o texto sobre esse versículo, 1 Coríntios 11, 11. Eu acho que ele é autoexplicativo. E, para mim, ele é uma síntese do que está sendo tratado lá no texto de 1 Timóteo 2, de 9 a 15. Então, o versículo 11 de 1 Coríntios 11 diz assim: no Senhor. E aqui está a palavra-chave. Quer dizer, não é na sociedade, é no Senhor. Não é segundo as normas da ONU, ou seja, de qualquer normativa. Não, é no Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Versículo 12. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. A moral da história é que é interessante que está usando a palavra mulher e não esposa, e eu acho que, de modo geral, eu acho que o Jaziel e a Ivone são melhores disso, para explicar isso, porque eles trabalham com casais, mas quando se fala do ambiente do casamento, Deus estabeleceu o homem como cabeça. É uma questão aparentemente resolvida. Mas fora desse ambiente, todos são semelhantes, iguais, não há diferença. Como diz o texto, no Senhor, todavia, nem o homem é independente, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pronto. Todos têm o mesmo valor. Essa é exatamente a definição e a perspectiva bíblica. Agora, o que a cultura faz, é a cultura que faz, não é a orientação divina. Eu acho que isso resolve muitas coisas. Eu normalmente sou perguntado porque certas denominações não aceitam mulher como a pastora. Eu digo, isso é uma decisão da denominação, não tem... porque se der o título, amém. Se não der, ela vai ser. Né? Vai ser de qualquer forma. Não tem como negar, porque a vocação ela não é... Se fosse a denominação que determinasse, aí a banana estaria comendo o macaco, não é verdade? E não é assim. Então, eu estou vindo eu passei pela Brasil para Cristo, onde não tinha mulher como pastora,
Vim para quadrangular, aí é muito forte a figura feminina, e agora estou na metodista também, que tem uma presença feminina forte, só que tem um detalhe, os cargos de ponta, é raro as mulheres assumirem. Por quê? Por quê? Aí, pode ver, chega um nível que o pessoal volta por uma questão antibíblica. Mas, enfim, resumindo, o que nos interessa mesmo é como formar um discípulo para relacionar-se bem com Deus. E o primeiro item é desenvolver uma espiritualidade coletiva. Ok? Essa é a ideia. Nós temos que estimular as pessoas que estamos discipulando, que eles vão para os cultos. Eu já fui, Ivone, para alguns cultos que eu não queria ir, mas fui porque eu estaria motivando o discípulo de Jesus que eu estava acompanhando a ele ir, mas eu não tinha como, mas eu fui. Enfim, eu já mudei de horário de culto. Tem culto à noite na minha igreja e de manhã, e antes da pandemia tinha 3 horários, e eu mudei de horário, porque ali, aquele horário era que as pessoas que eu estava discipulando poderiam ir. E então, eu abria mão de uma condição para ser exemplo, ficar junto com a pessoa, enfim. Eu acho que, sobretudo, nós temos que estimular a vida coletiva, não só em culto, mas em grupos pequenos. Essa relação é muito importante. Essa é a construção de uma espiritualidade coletiva. E depois uma obediência coletiva, que é exatamente o que aparece aqui, como já lemos. Isso, tanto num caso como no outro, nós que somos os beneficiados, os discípulos é que são beneficiados. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de olharmos para a tua palavra e vermos com tanta singeleza como Paulo ensina a Timóteo a fazer discípulo. E certamente Timóteo fez discípulos, ensinou as pessoas a fazer isso. Talvez ele mesmo é um dos que estão liderando ali um grupo pequeno, numa casa, conduzindo todo o grupo, quem sabe num ajuntamento maior. E ali, eles juntos constroem uns na vida do outro, numa espiritualidade coletiva. E também desenvolvem juntos, sendo exemplo uns para os outros, uma obediência coletiva. Não obediência no sentido de obedecer a Deus, não, obedecer às autoridades, orar por elas, como se estivesse fazendo ao Senhor. Isso é fazer discípulo. Nos ajude, Senhor, a viver essa dimensão do discipulado. É assim que oramos, pois é assim que cremos, e assim seja. Amém.